Bom, vamos lá. Tenho mais um problema aqui de tração e compressão simples. É uma treliça de três barrinhas e o que se pede, as barras são todas iguais, então os ângulos são 60 graus, é um triângulo equilátero, né? E o que se pede é o cálculo das forças normais nas barras sob a ação desses carregamentos. Bom, essa estrutura é hiperestática de grau 1. Como é que eu percebo isso rapidamente? É porque toda a treliça de três barras é isostática, desde que ela tenha uma vinculação isostática. E uma vinculação isostática seria, por exemplo, esse apoio fixo aqui em A e mais um apoio móvel como esse aqui em B, né? Como ela tem um vínculo a mais, esse apoio representa só um vínculo na direção horizontal, ela tem um vínculo além do que seria necessário para ser isostática, ela é hiperestática de grau 1, né? Então, olha, com isso eu já sei o que que eu preciso fazer. São três barras, eu não vou conseguir determinar as três forças normais por equilíbrio, mas eu vou conseguir montar duas equações de equilíbrio. A terceira equação vai ter que ser uma equação de compatibilidade de deslocamentos, né? Bom, então vamos montar as equações de equilíbrio. Ahn, por onde eu começo? É sempre bom a gente tentar entender como que a estrutura funciona, né? Isso facilita a solução do problema. Então pensem bem, vamos imaginar o equilíbrio desse nó C aqui. Vou desenhar aqui o nó C. No nó C existe o carregamento P, existe uma reação de apoio HC, que não me interessa, mas eu vou escrever ela aqui. E depois existem essas duas forças normais que sim me interessam, as forças normais nas barras 2 e 3. Elas são assim, né? Eh, Vejam, eu acho que todo mundo imagina que quando eu aplicar esse carregamento P aqui, esse ponto C vai descer. Se esse ponto descer, é porque a barra 2 vai ficar comprimida, não tem como, né? Então, eu já vou supor aqui um N2 de compressão. E eu espero que ao resolver o problema dê N2 positivo, significando que é o sentido que eu adotei aqui, né? Da mesma forma, é razoável imaginar que se N2 vai diminuir de comprimento, N3 vai aumentar e, portanto, N3 vai ser uma força de tração, tá? Bom, qual é a equação de equilíbrio que vai me interessar nesse caso? Eu não quero calcular HC, eu quero calcular só as forças normais. Lembre-se, eu preciso de duas relações de equilíbrio entre N1, N2 e N3 e mais uma relação de compatibilidade. Então, eu vou montar só o equilíbrio na vertical para que o HC, que é uma incógnita a mais, não apareça no problema, né? Percebam que aqui, olha, todos os ângulos, esse ângulo aqui é de 60 graus, né? Então, esse aqui é 60, e, portanto, esse aqui é 60, e esse aqui também é 60. Todos os ângulos que eu marcar aqui vão ser os ângulos de 60 graus, tá? Então, o equilíbrio de forças na vertical vai dar aqui N2 cosseno de 60 mais N3 cosseno de 60, ou seja, N2 mais N3 cosseno de 60 menos P igual a zero, tá? Cosseno de 60 é meio, então essa equação fica N2 mais N3 é igual a 2P. Essa é a primeira equação de equilíbrio. Repito, eu não vou fazer equilíbrio na horizontal, porque aí eu crio uma nova equação, mas introduzo uma incógnita que não me interessa, que é o HC, tá? Então, olha, só para não esquecer, eu estou supondo aqui N3 de tração, assim, e N2 de compressão. Posso estar errado nessa minha suposição, mas eu tenho que ser coerente com ela do começo até o fim, né? O que que significa ser coerente? Se eu supus N2 de compressão, eu vou imaginar que ela diminua de comprimento. Se eu supus N3 de tração, eu vou imaginar que ela aumente de comprimento, né?
Agora eu preciso gerar uma equação de equilíbrio onde apareça N1. Posso fazer, por exemplo, o equilíbrio do nó B. No nó B, existe essa reação horizontal, isso aqui é um B, que não me interessa. Sei lá qual é o sentido dela, vamos chamar de HB. E existe a força normal N3, que eu supus tração, portanto eu vou desenhar dessa forma. E a força normal N1, que tem que ser vertical. Olha, aqui eu já sei o que vai acontecer. Por equilíbrio de forças na vertical, o N1 tem que ser assim, de compressão, né? E a equação de equilíbrio correspondente vai ser N1, outra vez aqui vai aparecer o ângulo de 60 graus, N1 menos N3 cosseno de 60 igual a zero, né? Cosseno de 60 é meio, então vai dar N3 é igual a 2 vezes N1. Essa é a segunda equação de equilíbrio, tá? Não vou fazer equilíbrio na horizontal, porque eu ganho uma equação e ganho uma incógnita, o HB, que eu não quero calcular. E também não adianta fazer o equilíbrio em A, porque se eu fizer o equilíbrio em A, eu vou ter duas equações, mas vou introduzir duas incógnitas, a reação vertical e a reação horizontal em A. Então, as únicas equações de equilíbrio que nos interessam, que nos ajudam a resolver o problema, a calcular só o que a gente está querendo, são essas aí. E eu já sabia desde o começo que eu só teria duas equações de equilíbrio, né? Se eu tivesse três, o problema não seria hiperestático. A terceira relação entre N1, N2 e N3 será uma relação de compatibilidade de deslocamentos, né? Vai ser uma relação entre os delta L's das três barras que eu vou converter numa relação entre as forças normais. Para isso, a gente faz o seguinte: a gente imagina essa estrutura numa configuração deformada genérica. E aí procura entender como que as barras se acomodaram nessa posição para caberem os novos comprimentos delas. Então, por exemplo, eu vou. O que a gente sabe sobre a configuração deformada dessa estrutura, hein? Bom, o ponto A é fixo. Então, A coincide com a posição final A'. O deslocamento correspondente é zero, né? O ponto B, por causa desse vínculo, ele só pode andar na vertical. E ele vai andar exatamente quanto for o ΔL da barra 1. Então, vou pegar minha regra. Então, olha, vamos imaginar que o ΔL da barra 1, e eu vou exagerar, é sempre bom a gente exagerar esses deslocamentos, porque aí fica mais fácil ver o que vai acontecer, tá? Então, vamos imaginar que o ponto B, o ΔL1 seja tal que o ponto B venha parar nessa posição B' aqui, tá? Então, olha, esse segmento aqui é o encurtamento da barra 1, é o ΔL1, tá? E aí, sabendo onde está a linha, onde estão A', B', eu consigo entender onde vai parar C', tá? Agora percebam que C' tem que estar nessa vertical por causa da presença desse vínculo, né? Então vamos exagerar bastante e colocar o C' aqui. Esse segmento aqui, eu sei que não precisa de regra, mas na minha ignorância aqui eu vou fazer assim. Esse segmento aqui é o deslocamento vertical do ponto C, né? Não vou desenhar ele por enquanto. Vamos entender como é que o ponto C veio parar aqui do ponto de vista dessas duas barras. Do ponto de vista da barra 2, é fácil. Como o ponto A' já está aqui, é fixo, a barra vai encurtar e depois vai rodar, e nessa rotação o arco se confunde com a tangente. Então vamos lá, vou marcar aqui o ΔL da barra 2.
E depois, com esse novo comprimento, a barra roda e, ao rodar, o arco se confunde com a tangente. Cuidado com essa figura aqui, senão vai dar besteira, hein? Que esses ângulos não são de 45 graus, são de 60 graus. Então, a barra vai rodar. E do ponto de vista da barra 2, é assim que o ponto C chegou na posição C'. Nessa figura, esse segmento aqui é o ΔL2, tá? Agora, e do ponto de vista da barra 3, como é que o C chegou em C'? Bom, na barra 3, a outra extremidade sofreu um deslocamento. Então, nós vamos imaginar como primeira etapa do movimento dessa barra uma translação. Essa barra viria parar aqui, ó, não é? E aí, esse ponto desceria. Esse segmento aqui também é ΔL1, tá? Então, olha, a primeira etapa, a barra que estava aqui transladou para cá. A partir dessa posição, agora sim, eu vou marcar o ΔL da barra 3, que é um alongamento, porque a barra está tracionada na minha hipótese. E depois, com esse comprimento final, nem com regra isso aqui, hein? Peraí, ΔL3 assim, ops, depois roda. Esse ângulo também é reto, tá? Então, nessa figura, esse aqui é o ΔL3. Tá? Bom, e agora, hein? Eu acho que o jeito mais fácil é fazer assim, né? Vamos reconhecer que isso tudo aqui, ó, é o VC. Esse azul aqui é o VC, deslocamento vertical do ponto C. E aí, vamos escrever assim, ó. Onde é que estão os ângulos de 60 graus? Ó, isso aqui é 60 graus. Então, isso aqui também é 60 graus, né? Então, se vocês olharem para esse triângulo aqui, ó, eita, e agora? O que aconteceu aqui? Peraí. Tá. Se vocês olharem para esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo, aqui. Esse ângulo aqui é reto, né? Então, ó, o ΔL2 é o VC multiplicado pelo cosseno de 60, né? Então, eu vou escrever assim. O VC, vou escrever aqui. VC, olhando para esse triângulo, é o ΔL2 dividido pelo cosseno de 60 graus. Tá? Olhando para esse triângulo. Pá, pá, pá. Agora, eu também posso dizer que o VC é a soma desse segmento com esse aqui. O primeiro deles é o ΔL1. E o segundo deles, olha um outro ângulo de 60 aqui, não é? É o ângulo entre essa vertical e uma paralela a essa barra. Esse é o mesmo que o ângulo entre a vertical e a barra. É esse aqui, também é 60 graus.
Então, esse segmento aqui é o ΔL3 dividido pelo cosseno de 60. Não é? O VC é o ΔL2 dividido pelo cosseno de 60, ao mesmo tempo é o ΔL1 mais esse pedacinho, que é o ΔL3 dividido pelo cosseno de 60. Bom, como o cosseno de 60 é meio, isso aqui vai dar 2 ΔL1 ou 2 ΔL2 igual a ΔL1 mais 2 vezes ΔL3. Essa é uma relação geométrica, né? Uma relação de compatibilidade de deslocamentos. Bom, vocês vão dizer, não, mas aqui, bom, vocês não vão dizer agora, vocês vão dizer daqui a pouquinho. Olha, cada ΔL é a força normal na barra vezes o L da barra dividido pelo EA da barra. Como o L e o EA são iguais para todas as barras, no final das contas, essa equação eu posso escrever assim direto, ó. 2 vezes N2 é igual a N1 mais 2 vezes N3. Essa terceira relação entre N1, N2 e N3 é uma relação de compatibilidade, ela veio daqui, tá? Aqui eu sei, vocês vão dizer, não, mas alguns são encurtamento, outros são alongamento. Não importa. O fato de ser alongamento ou encurtamento já foi levado em consideração quando eu montei essa figura. A partir de agora, a equação de compatibilidade é uma relação geométrica entre esses segmentos, né? E cada segmento é o NL sobre A, não importa se é tração ou se é compressão. Se for tração ou compressão, repito, já levei em consideração na hora em que eu fiz o equilíbrio e levei em consideração na hora de desenhar a figura, encurtando ou alongando cada uma das barras. Tá? Bom, então agora eu tenho aqui um sistema de três equações e três incógnitas, né? O que eu posso fazer? O N3 é 2 vezes N1. Se eu substituir isso na equação 1, ou seja, se eu fizer 2 em 1, o 2 é N3 igual a 2 vezes N1. Substituindo aqui, dá N2 mais 2N1, N2 mais 2N1 é igual a N2 mais 2N1 é igual a 2P. Portanto, eu posso escrever que o N2 é igual a 2P menos 2N1. É isso que eu queria? É. N2 é igual a 2P menos 2N1. Aí eu vou substituir essa aqui é a versão linha da equação aqui, né? Aí eu vou substituir elas duas, 2 e 1 linha, em 3. 2 e 1 linha em 3. Então vamos lá. 2 vezes N2, ou seja, 4P menos 4N1, esse é o 2N2, né? Igual a N1 mais 2 vezes N3. 2 vezes N3 é 4N1. É isso, né? Tá. Então, daqui sai N1, né? N1 vai dar 8, 9, dá 4 nonos de P. O N2
vai dar 2p menos 2 vezes isso. Dá 8 nonos, né? Então dá 18 nonos menos 8 nonos dá 10 nonos. E o N3 vai dar 2 vezes N1, que é 8 nonos. Tá? Eu acho que eu não errei. Olha, o fato de ter dado positivo não significa que é tração. Repito, significa que eu acertei quando eu chutei os sentidos delas, né? Então vai ser N2 de compressão, N3 de tração e N1 de compressão com esses módulos que estão aqui, tá? Só um comentário final. Esse procedimento que nós estamos adotando aqui, que é montar as equações de equilíbrio e depois estabelecer relação de compatibilidade como uma relação geométrica entre os delta-Ls, funciona bem para treliças, pequenas treliças simples, assim como essa. Mas se fosse uma treliça muito grande, com muitas barras, muitos nós e tal, essa relação entre delta-Ls poderia envolver muitos delta-Ls, ficaria complicado resolver esse problema, né? Então, existem situações em que é mais fácil resolver esse problema pelo chamado método dos esforços na sua forma clássica. O que a gente está fazendo aqui é uma coisa meio híbrida entre método do esforço e método dos deslocamentos. Não importa, funciona para todos os problemas que a gente resolveu aqui. Mas eu queria comentar uma outra possibilidade, que seria o método dos esforços na sua forma clássica. Funciona assim, ó. Eu quero resolver essa treliça. Eu sei que ela é hiperestática porque ela tem vínculos externos a mais, né? O método dos esforços na sua forma clássica funciona assim. A gente primeiro transforma a estrutura numa estrutura isostática, removendo o número de vínculos que seja necessário para isso. Nessa estrutura existe um vínculo além do que seria necessário para ser isostática. Então, por exemplo, se eu apagasse esse vínculo aqui, ficaria uma treliça isostática, não é? Bom, no lugar desse vínculo que eu apaguei, existe um vínculo na horizontal aqui, eu vou colocar o esforço correspondente. O esforço que só aparece nessa estrutura por causa da presença desse vínculo. Vamos chamar ele de X. Esse X é exatamente o HC que apareceu aqui, né? Eu vou chamar de X só para ficar mais dramático. Então, é essa a reação. Então, eu removi o vínculo que impedia deslocamento na horizontal e introduzi no lugar dele o esforço correspondente. Essa estrutura isostática, derivada da hiperestática pela remoção de vínculos superabundantes, a gente chama de estrutura isostática fundamental. Esse esforço que eu introduzo no lugar do vínculo, a gente chama de incógnita hiperestática. Tudo isso nós vamos ver com mais calma em flexão. Em flexão, a gente usa o método dos esforços na sua forma clássica e vocês vão fazer isso aqui a todo momento. Bom, vejam que sob a ação desse carregamento agora P e X, pode acontecer qualquer coisa com essa treliça. Esse ponto C aqui pode vir parar em qualquer lugar, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a treliça. Então, por exemplo, pode acontecer do ponto C vir parar nessa posição C', sei lá. Pode ser que B venha parar aqui, A fica aqui e a estrutura assuma essa forma. Não importa. O fato é o seguinte: agora nós temos que recompor o vínculo. Existia aqui nessa estrutura um vínculo que impedia deslocamentos na direção horizontal. Então, olha, esse deslocamento aqui, ó, isso aqui é a componente horizontal do deslocamento do ponto C. Tá? O que é a compatibilidade de deslocamentos nesse problema? Compatibilidade. O deslocamento horizontal de C tem que ser zero. Então veja o que vai acontecer. Se eu resolver essa estrutura para esse carregamento P e esse carregamento X, eu vou conseguir calcular todos os deslocamentos como função de P e X. Em particular, o C eu posso calcular em função de P e de X.
Quando eu igualar o C a zero, eu descubro x como função de P. E uma vez que eu tenha x em função de P, é como se eu tivesse essa reação. Agora ficou uma treliça isostática e, por equilíbrio, eu calculo as outras forças normais. Tá? Eu não acho que nesse problema seja vantagem proceder dessa forma, mas isso funciona também sempre em outras situações, né? Uma sugestão que eu daria para vocês, se vocês forem resolver, eu sugiro que vocês tentem resolver dessa forma. Vocês vão perceber que as forças normais nessas barras vão depender de P e X. Eu não sei o que vai dar, mas pode acontecer uma coisa assim: essa força normal é P menos X, essa aqui é 2x menos P, isso aqui, sei lá o que vai dar. E aí, na hora de calcular os ΔLs, vão aparecer essas combinações de P e X, e isso pode atrapalhar vocês na hora de montar a figura. Então, eu resolveria esse problema assim. Eu resolveria só o efeito de P, calcularia o deslocamento de C por efeito de P. Depois eu imaginaria só o x, calcularia o deslocamento de C por efeito de x e somaria os dois e teria esse e o C. E esse sim eu igualaria a zero. Tá bom? Então tentem resolver isso dessa forma e verifiquem com o resultado anterior. Tem que dar a mesma coisa, né?